Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sinara Souza e hoje eu vou dar uma aula de artes para as turmas do segundo ano. E aqui comigo no chat a gente está com a professora Esther. Seja bem-vinda, professora Esther. Bom dia, professora Sinara. Bom dia aos estudantes que estão aí em casa, já nos acompanhando, já assistiram 2 aulas, não é? E agora a da professora Sinara de arte vai ser maravigold. Vai ser muito boa mesmo, professora Esther, porque a gente vai falar sobre teatro. E aqui, para brilhantar a nossa aula, a gente tem nossa intérprete maravilhosa, que é a Karen. Seja muito bem-vinda. Então, gente, vocês gostam de teatro? Já tiveram oportunidade de ir em algum teatro aqui da nossa cidade do Recife? Olha que a gente está cheio de teatro por aqui, hein? E já viu alguma peça? Porque o que se encena nos teatros também são as peças teatrais. Você já viu algum? Você gosta de teatro, professora Esther? Gosto muito, professora Sinara. E essa época é a época da gente encontrar, não é, vários eventos no teatro, né, e aproveitar não só, não é, as peças, as apresentações culturais que existem, não é? Mas também a arquitetura dos teatros, né? Observar aquela arquitetura é maravilhoso. É verdade, eu gosto bastante. A gente tem muito teatro bonito por aqui. Então, gente, meu avatar tá ali, olha, no teatro. Ele tá ali, ó, sendo aplaudido, agradecendo as pessoas que viram a peça que ele encenou. E para falar de teatro, a gente tem que entender como foi que surgiu o teatro, quais são os elementos que rodeiam ali o teatro. Vamos conhecer um pouquinho? A gente está vendo aqui na tela um teatro e a gente também está observando que o teatro teve origem na Grécia. A Grécia é um país europeu que fica lá na Europa. E a gente está vendo aqui como eram os teatros antigamente, olha. Eles tinham esses bancos de pedra. Ali na parte da frente a gente está vendo um palco onde as pessoas ensinavam as peças teatrais. E a gente também pode entender mais o que sobre o teatro. Aqui a gente está vendo, olha, uma parte aqui da Grécia que tem umas ruínas históricas. Por quê? O teatro teve origem na Grécia Antiga lá por volta do século V antes de Cristo, onde havia o costume também, ó, de ter o quê? Cultos e oferenda aos deuses gregos. E ele fazia o que fazia parte do teatro grego? Fazia o quê? Ó, espetáculos de mímica, dança, música e recitação de poesias, gente. Eles chegavam ali na frente do teatro, declamavam poesias, contavam histórias e encantavam o público. O teatro é um termo de origem grega que também, ó, designa simultaneamente o conjunto de peças dramáticas para apresentação em público e também é chamado edifício ali onde é realizado essas peças, tá certo? A gente tem essas duas ideias da palavra teatro, tá? E é uma forma de arte na qual um ou vários atores apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados. Você pode ficar feliz, você pode ficar triste, depende do que eles estão ensinando ali, olha. Tem os personagens. Os personagens são aquelas pessoas que estão ali, ó. Tem o vilão, tem o mocinho, tem aquele personagem que a gente gosta mais, tem o personagem que a gente gosta menos. Então, a personagem é qualquer ser atuante de uma história ou de uma obra. Normalmente é uma pessoa, mas pode ser também, olha, um animal, pode ser uma pedra, pode ser uma árvore, pode ser uma casa, pode ser qualquer coisa. Depende do que a pessoa escreveu para aquela peça. Olha. Ela pode ser apresentada como cada uma das figuras humanas apresentadas em uma obra de ficção, na peça teatral, no romance, no conto, no filme. E é interessante também, olha, que, como eu falei para vocês, pode ser a protagonista, que é o principal, a antagonista, que é o adversário, o vilão, que é aquele que geralmente faz as maldades da história,
O coadjuvante, que tem uma história secundária ali naquela história, ele pode fazer parte ali, ó, de qualquer momento ali, essa personagem, olha. E é importante a gente saber disso também, ó. Isso aqui é regrinha de português, que quem trabalha aqui é com a professora Esther, né, professora Esther? É verdade. A palavra personagem, como está escrito aqui, né, que é a personagem, porque ela é comum de dois gêneros, não é isso, professora Esther? É verdade. Então, quando a gente vai escrever, não é estranho não, tá? Você falar, a personagem João. Não, porque personagem é uma palavra feminina, que isso acontece muito na nossa língua portuguesa. Significa que essa palavra serve tanto para homem quanto para mulher, tá certo? Então, fica aí esperto com essa dica. Então, a gente já falou sobre as personagens, agora a gente vai falar sobre os atores. Os atores são aqueles que encenam esses papéis. A gente está vendo aqui, olha, um ensaio de uma peça teatral. Tá vendo ali, ó, as pessoas atrás com um papelzinho, porque estão lendo o roteiro, estão vendo como é que vão fazer melhor essa cena, e os atores estão ali ensaiando para poder apresentar uma bela peça para a sua plateia, tá? O ator é o profissional do teatro que está envolvido diretamente com a interpretação, tá certo? E ele tem o intuito de transmitir ao público uma ação dramática que envolve um conjunto de ideias, ações, emoções sobre uma circunstância única ali da peça. Já diferente da palavra a personagem, a gente tem diferenças quando a gente fala e escreve ator, porque ator, a gente está vendo ali, ó, ator é para o masculino e a atriz é para a feminina, tá vendo? Tem essa diferença ali quando a gente vai escrever a palavrinha, tá? E esses atores, eles têm toda uma diferença assim no palco. Por quê? Eles trabalham a expressão, eles trabalham o gesto, eles trabalham o seu corpo ou então o vocal. Porque se eu dissesse assim que eu estou feliz, então eu vou estar o quê? Eu vou estar sorrindo, eu vou estar assim, ó, com os braços abertos, receptiva. Agora, se eu tiver chateada, eu já, ó, cruzo meus braços, fecho a cara e faço uma careta bem feia. Não é assim, professor Esther, que os atores e as atrizes interpretam suas cenas? É verdade. Não é? Bem interessante, né? Quando eles fazem essa questão gestual também no teatro. Para demonstrar a característica de cada personagem, né? Então, a gente precisa ter a peça teatral, que é um gênero textual, tá? Que a gente chama de gênero textual do teatro ou gênero textual dramático, onde a pessoa tem que decorar, não é? Todas as falas, inclusive decorar as feições, não é? Como é que a gente vai ter que apresentar cada fala daquela cena. É verdade, gente. E aqui, olha, a gente está vendo 3 pessoas, deixa eu voltar aqui, ó, que estão interpretando justamente esses gestos de como ele faria no teatro, na hora ali, ó, fazendo careta, ficando triste, ficando feliz. E a gente só está vendo uma pequena demonstração. Então, no teatro, o que a gente conta também? Com o figurino. O figurino também é muito importante. E o que é esse figurino, professora Sinara, que eu não sei? O figurino pode ser entendido como traje cênico, ou mesmo o conjunto de acessórios, de roupas que foi criado ali. Geralmente quem cria é o figurinista, que é um profissional responsável por cuidar do figurino ali, do ator e da atriz, tá vendo? É utilizado pelo artista para compor o seu personagem em uma forma de expressão artística, tá? E outra coisa, outro elemento do teatro que a gente está vendo ali agora é o espaço cênico, é onde acontece a peça, tá? Ele é definido em função de uma encenação teatral, ele é o espaço próprio aos atores. Ao ser definido, o espaço cênico deverá conter todos os itens necessários para o desenvolvimento do espetáculo em questão. Então, aqui, gente, a gente vê 3 partes aqui, olha, do cenário. Eu tenho o proscênico, que é a parte que fica na frente do cenário. Eu tenho a coxia, que é o que fica atrás, onde os atores ali, ó,
estão se arrumando e eu tenho uma parte do pavimento do teatro onde ficam sentados os espectadores, que é a plateia ali. Eles estão ali sentadinhos para poder ver a plateia poder ver o que está acontecendo ali, ó. Aqui a gente está vendo também 2 atores que eles estão ali, ó, ensinando. Mas para eles poderem ensinar, como a professora Esté disse, eles têm que decorar. E eles vão decorar o quê? Um texto, um enredo, uma história. Que, ó, o enredo ou a trama de ficção narrativa é a cadeia de eventos onde cada acontecimento afeta o próximo através do princípio da causa e efeito. Então, ali na história, cada coisinha que vai acontecendo vai gerando uma situação. Uma coisinha vai puxando a outra na nossa história. Tá vendo? Então, a gente também tem o quê? Sonoplastia. Sonoplastia vem do quê, gente? Ó, vem do som. Isso mesmo, o som é muito importante na peça teatral, ó. É a comunicação pelo som, abrangendo todas as formas sonoras, a música, efeitos sonoros e falas. Tudo que tem a ver com som faz parte da questão da sonoplastia. A sonoplastia estabelece uma linguagem através de signos e significados, que dividem em ruídos naturais e ruídos de efeito. Por exemplo, vou botar aqui, se esse casal aqui, se essa moça aqui, vocês estão vendo o que ela está fazendo? Ela está criando sons que são captados e são apresentados ali na hora da encenação. Por exemplo, se eu quero um barulho de chuva, ela faz lá, ó, o som da chuva. Se eu quero um ruído de um carro passando, ela grava lá esse ruído do carro passando e depois ela bota lá. Muita coisa hoje é computadorizada, mas antigamente eles faziam esses sons, eles criavam esses sons de várias formas diferentes, tá bom? Então, o texto também é importante, como a gente está falando, ó. O enredo é que vai construir ali a história. E o texto é aquela parte da fala dos atores, é o que eles estão falando para poder, ó, falar ali aquela fala, aquele momento de discussão, de narrativa de um com outro personagem para a gente saber o que está acontecendo. E eles podem ser escritos em poesia, em prosa ou até em uma narração normal. Como a gente já está habituado a falar, que a professora Esté fala muito bem, que é a questão do gênero narrativo. Não é isso, professora Esté? É verdade, professora. Gênero narrativo, né? É o gênero narrativo. É como se estivesse conversando um com o outro, tá? Contando uma história. Então, cada episódio, né, desse enredo é narrado pelos personagens. É, gente, e olha, o teatro é muito legal. Tem vários tipos de teatro, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, existe o teatro de marionetes, que são esses aqui, ó, que a gente está vendo que são feitos com bonecos. Olha só que bonito aqui, ó, que ele está fazendo, olha, estão dançando, tá vendo? Também existe, deixa eu passando aqui, porque senão não vai dar tempo, existe a mímica. O que é a mímica? É aquele, olha, que tem um artista que ele não fala, ele só faz os gestos, é bem interessante. Você já viu uma mímica por aí? Eu acho bem interessante esse. Já viu mímica, professora Esté? Não, professora Sinara, eu já assisti, né, algumas apresentações pela TV e eu acho bem interessante esse tipo de teatro. É verdade. E olha, a gente também tem um teatro de máscara, que a pessoa fica mascarada e fica encenando uma peça. Olha só que legal. Também eu tenho outros tipos de teatro, olha, que a gente encontra onde? No circo, gente. Vocês sabiam que dizem que um grande picadeiro também ali, ó, é um teatro, que a gente vê quem? O palhaço. O palhaço, ele é um artista maravilhoso, ele faz toda uma ensinação, não é? Ele faz você rir, ele faz você ficar alegre, ele demonstra aquela espontaneidade que é típica dos palhaços. E tem mais coisa aqui também, olha, o que mais a gente encontra de artistas ali no circo? A gente tem os malabaristas, os contorcionistas, os acrobatas, que todos fazem parte desse mundo encantado que a gente encontra no circo. A gente também tem o teatro de sombras, que eu adoro, que é feito através com as luzes por trás do palco ali, ó, que a gente vê as cenas acontecendo. É bem legal, né? Então, gente, e
por fim, a gente tem os aplausos, não é, professora Esther? Verdade, É porque professora Sinara. É. Que tal a gente terminar a nossa aula com aplausos? Como aqui na plateia, né, que eles estão aplaudindo. E se os nossos estudantes quiserem mais livros sobre teatro, eu indico ir lá, ó, na árvore do livro, que vai encontrar um conteúdo bem legal. E eu vou usar a ideia da professora Esther para a gente terminar nossa aula, né, professora Esther? Embora. Vamos aplaudir, né, professora Esther? Então, gente, olha, um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.